Voltamos para a TV, então. A gente vai falar sobre o Atlético Mineiro, que apresentou o técnico Cuca. E na coletiva de apresentação, ele voltou a falar sobre o caso de estupro que aconteceu na Suíça em 87. Vamos ouvir o Cuca. Eu, quando li aquela carta no Atlético, eu me prontifiquei dentro de mim a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor. E eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado minha família é quase toda feminina, né? As meninas, as filhas, neta, agora tem o Ravi. E tenho entendido muita coisa que eu não entendia como ser humano, sabe? Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos. Então, aí algumas palavras do técnico Cuca, como novo técnico do Atlético Mineiro, em que ele fala sobre esse episódio, como ele tem lidado com essa situação. Ô, PVC, a gente aqui no De Primeira, a gente sempre tenta trazer uma apuração, né? Mais do que repercutir os fatos, mas trazer também informações. Essa decisão de falar partiu do próprio Cuca? O que a gente tem de apuração? O que eu consegui apurar depois que ele tinha dado a coletiva foi que ele, na reunião com a assessoria de imprensa para falar sobre os assuntos que iam tratar, porque acabou o jogo, vamos para a coletiva, o assessor de imprensa pode chegar, mas é mais corrido. Mas numa coletiva de apresentação, o assessor vai chegar e falar assim, vamos tratar disso, vamos te perguntar sobre isso. E o Cuca falou, não, eu quero abrir falando do caso da Suíça, do caso de Berna. E não foi consensual, mas teve ali o desejo do Cuca, a coletiva é do Cuca, por mais que a assessoria de imprensa queira dizer para ele, vamos no outro caminho, ele falou, não, eu quero abrir falando sobre isso. Esse caso, ele é um caso que o crime não vai sair nunca, tipo, o crime aconteceu. Você pode discutir que não existe uma sentença para se cumprir. Então, se o Cuca for embora, for para a Suíça hoje, ele pode entrar na Suíça. Aliás... Mas é importante esclarecer que ele não foi inocentado. Não foi inocentado. Isso é importante ele dizer. E os quatro, porque o que muitas vezes a gente deixa de falar é o nome dos quatro. O goleiro Chico, o ponta esquerda Fernando, o zagueiro Henrique, que foi zagueiro do Corinthians por muitos anos, nos anos 90, e o Cuca, os quatro cometeram um crime em Berna. O Cacalo, que faleceu agora há pouco, que era o advogado dos quatro, dizia que o Chico pegou 3 anos, mas a sentença supostamente diz que foram 15 meses. Que esse ponto sempre me faz pensar que tem ponta solta no caso. Porque estupro não pode nunca ser 15 meses. Estupro tem que ser 15 anos. E na Suíça e no Brasil, em 87, a pena era de 6 a 9 anos. O que não significa que não tenha havido o crime sexual, evidente que houve. Estou dizendo só que, assim, é muito estúpido você fazer uma condenação há 15 meses por um crime de violência sexual. O Cacalo, advogado de defesa dos quatro, dizia que o Chico tinha pegado 3 anos, o Cuca e o Henrique 15 meses e o Fernando 2 meses, porque já ficaram na porta do quarto. Fato é que tem um crime, não deixou de existir o crime. Mas um crime cometido por 4 pessoas. Eu sempre faço questão de dizer, porque as pessoas falam assim, mas o Cuca hoje é um exemplo para as pessoas. O Henrique também é. O Henrique é um empresário em Venâncio Aires, que é uma comunidade pequena. Todo mundo sabe quem é o Henrique em Venâncio Aires. E o Henrique foi zagueiro do Corinthians por 5 anos. Então, eu sempre faço questão de dizer, o crime foi cometido pelo Cuca, pelo Chico, pelo Henrique e pelo Fernando. O Chico, até 2023, estava trabalhando como técnico do Sub-14 do Grêmio. E só foi demitido porque o André Rizek e eu dissemos que ele estava trabalhando no Grêmio. E aí ele saiu. Ninguém fala o nome dos outros 3, é como se não existisse. São 4. E foi muito grave. O Cuca agora, pelo menos, tem falado sobre o assunto e acho que isso é importante. Não significa que exclua o crime que aconteceu. É um episódio muito grave, muito triste. E, Omili, eu sempre acho importante te ouvir nesse caso, porque você sempre foi muito assertiva em relação a isso. Eu me lembro que você teve uma conversa com o Cuca, você me corrija se eu estiver errado, mas me parece que vocês conversaram. Inclusive, a partir dessa conversa, ele refletiu sobre situações que aconteceram. Ele está contando aí na coletiva um pouco de como ele tem tentado se engajar nessa luta.
é o mínimo do mínimo, né, que ele se engaje nessa luta para que novos crimes como esse não aconteçam. Infelizmente, a punição ela não foi da forma que se esperava, mas que pelo menos a gente não tenha novos casos dessa forma. Como é que você viu essa manifestação em toda essa situação? Então, assim, que aconteceu, houve uma vítima, né, gente? Existe uma vítima. É isso que a gente tem que. Isso nem me interessa tanto o que aconteceu ali. Existe uma vítima. E a vítima não está mais aqui. Não sabemos por quê, o que levou ela a morrer. A gente sabe que ela cometeu suicídio depois, e depois ela morreu. A gente não sabe muito dessa história. Foi assim, houve uma vítima. Não me surpreende que a pena tenha sido pequena. Porque crime de violência sexual, infelizmente, nesse mundo, não é punido como deveria. A gente está vendo isso começar a mudar, mas vai demorar para isso mudar. Lá nos anos 80, eu acho que era essa pena que daria mesmo, sabe? Mas o que me interessa nessa história não é nem saber mais o que aconteceu em Vietnã. O que me interessa nessa história é saber o que farão essas pessoas no presente para mudar o futuro. Para que nunca mais uma menina passe por isso. E aí eu volto para a história do o Cuca foi a primeira pessoa que se implicou, a primeira pessoa que atua no futebol, acusada de coisas horrorosas, que se implicou no passado. Quando lá no Atlético Paranaense ele diz, gente, é horrível o que as mulheres sofrem, eu vou tentar ser um cara melhor, o futebol precisa mudar, ele está fazendo o que nunca foi feito. Então, eu chamei aquela coletiva de história e ainda acho que foi. Ainda acho que foi. Mas o que vai precisar é associar ações às palavras. Eu sei que ele tem feito algumas coisas, mas vai precisar fazer mais coisas. Para que Berna fique num passado e a gente possa falar do Cuca como aquele cara que, revendo o passado, atuou no presente para mudar o futuro. Eu advogo assim, por falar com todo mundo, tá? Eu lancei um livro, Feminismo para Não Feministas. Eu tenho um curso que chama Feminismo para Homens. Todas as pessoas que me procurarem, eu vou falar. Porque eu acho que vale muito mais alguém reformado do que alguém cancelado. Se a nossa ideia é a gente mudar o mundo para meninas e mulheres, a gente vai precisar de aliados. E quanto mais aliados poderosos, como o Cuca, melhor. Então, eu vi a coletiva dele hoje no Galo. Eu gostei da abertura. Eu acho muito importante que ele não fuja disso. Eu não sei se houve uma recomendação para que não houvesse perguntas a respeito de Berna logo depois. Ninguém fez perguntas para dar continuidade. Eu gostaria que tivesse havido, mas, de qualquer maneira, o Cuca abrir a coletiva se implicando de novo, eu acho muito importante. A gente não vai mudar o mundo prendendo e cancelando um homem por vez. E acho que os homens mais sinceros, que olharem para o passado, vão dizer assim: eu me arrependo de coisas que eu fiz. Eu quero mudar. Eu quero ser um cara melhor. E se a gente fechar a porta para esses caras, a gente não vai conseguir fazer com que mulheres parem de sofrer como a gente sofre nesse mundo. Então é isso. Eu vejo com muito otimismo. Mas eu quero ver ações também. Mais ações. Ele disse que entre as ações que ele citou na coletiva hoje foi uma palestra com jogadores do Coritiba, do Atlético Paranaense e do Paraná, em que meninos e meninas conversavam sobre o assunto e ele estava ali, não mediando, mas palestrando. Ele citou esse caso especificamente. Eu só faço questão sempre de lembrar, quando o Adriano Wilson, do UOL, conseguiu localizar o advogado da vítima em Berna, em 2023, o Adriano Wilson fez um trabalho primoroso e localizou o advogado. Eu conversei com o advogado. E eu perguntei, doutor, por que foram 15 meses? Não faz sentido, a legislação eram 6 anos a 9 anos. Porque na época era assim, desculpa, o assunto é muito importante. Eu sou um homem que nasceu em 69 e eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a respeitar as mulheres. Eu não tenho nenhuma ação de que eu deva me arrepender de ter cometido com nenhuma mulher na minha vida. Eu tenho 55 anos. Muitos homens têm. Evidentemente que sim. Eu, felizmente, não tenho. Agora, a pena
na Suíça e no Brasil, em 1987, era 6 a 15 anos. Não pode ser 15 meses. Tem um erro grosseiro da justiça suíça. Nós não estamos falando da justiça brasileira, em 1987. Nós estamos falando da justiça de Berna, em 1987. O crime aconteceu, evidente. A pena não podia ser de 15 meses. Nem de 2 meses para o Fernando. Eu confesso que quando a gente toca nesse assunto... Mas assim, só uma coisa, gente. Oi, Mili. Assim, eu entendo o que o PVC está falando, mas no mundo inteiro, crimes de violência sexual contra a mulher nunca foram punidos. Nunca foram punidos. Eu sei que não foi no Brasil, foi na Suíça, mas era assim, Virginia Woolf, como mulher, meu país é um modelo. Não. Em São Paulo, é igual a se morar ali em Joanesburgo, em Berna, em Pequim, em Washington, em Los Angeles. Eu não estou discutindo, estou discutindo o erro da justiça. Eu estou discutindo o erro da justiça. Sim. Não pode ser 15 meses. E a pena foi de 15 meses e a gente sabe. Não podia ter sido de 15 meses. Não poderia ser. E a punição, e pela legislação, você lembra de um crime jamais punido, que é uma frase do Paulo Maluf em 1989, que foi um escândalo, quando o Paulo Maluf disse a seguinte frase, é só pegar o jornal, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Quem disse isso foi Paulo Salim Maluf, em plena campanha presidencial de 89. Isso era para cancelar a candidatura dele. Isso era para cancelar a candidatura dele. Era o mínimo. Agora, em 1987, quando eu tinha 18 anos, eu fui um homem educado a entender a igualdade. Claro que a gente é machista. A Mili é machista do jeito dela, eu sou mais machista porque eu sou homem. A gente vive numa sociedade machista. Mas a legislação dizia uma coisa que não foi cumprida. Que não podia punir há 15 meses. O Cuca fala em trabalhos como palestras, falou na coletiva hoje, contra os jogadores do Coritiba, do Atlético Paranaense e do Paraná Clube. Tudo que a gente fizer vai ser pouco. Vai ser pouco, é. É lamentável que seja assim, né? Falar sobre isso traz uma sensação ruim para a gente. É muito difícil tocar nesse tema, especialmente para nós mulheres, mas é relevante. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir avançar nessa luta. Mas olha, respira, porque não é fácil, não é fácil. Bom, vamos seguir aqui com o de primeira, vamos falar sobre coisas mais positivas agora. O futebol internacional chega aqui ao de primeira. Vamos